Hoje é aquele dia em que nós temos o Invest Cult. Sim. E o que é o Invest Cult para quem está chegando agora, Sammy Boy? Toda sexta nós damos dicas de filmes, de livros, de peças de teatro, de poesias, alguma coisa de arte, entretenimento, mas que também possa te ajudar. E além disso... tem o Tira-Tema também. O que é o Tira-Tema? Tira-Tema, não Tira-Tema. A gente tira os temas da área. Isso quem faz são os editores. Uma seleção de pauta. Sim, que a gente pega e responde às suas dúvidas. E hoje o Tira-Tema é sobre o que, Sammy Boy? É sobre reserva financeira, um pouco assim de renda fixa, de baixo risco, alta liquidez, enfim. É disso que nós vamos falar depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, cheguemos, como diria a Dona Irã Barbosa, O quê? Pessoas comentando, parabéns, carimbo de trouxa, que acho que foi o dia que você falou do programa da Amazon Brasil, diferença de preços para a Amazon. Eu fiquei muito revoltado, vamos contextualizar o que acontece. Eu fiquei muito revoltado em um determinado programa, porque nós estávamos falando a respeito Prime Day, Amazon Prime Day, alguma coisa assim. E aí o que acontece? A gente fez umas comparações em tempo real de Amazon USA versus Amazon... Sim, que foi muito triste. Brasil. E aí foi muito triste porque a gente percebeu o carimbo na nossa testa. O que mais, Sammy Boy? Estão falando que eu tô parecendo o bojo do McDonald's. Eu não entendi, mas... O bojo? Não sei também. Do McDonald's? Você sabe o que é o bojo? Não, esse é o Ronald McDonald. Deve ter gente que vê o Cafeína às 6 da manhã que tá virado de noite. Pode ser. Às vezes o cara voltou da balada. Às vezes a gente tá virado aqui, pá. Estamos, Sammy Boy, nos 200k. Que é bom, mas ainda, né? A estreia foi em janeiro. Mas eu queria milhões, queria dar bilhão. 200k por ano? Tá bom, Enfim. Não sei, a gente conta com vocês. A gente já é muito grato, esses 200 mil amiguinhos e amiguinhas que se inscreveram, mas queremos ser um dos principais canais de finanças, não só do Brasil, do mundo, eu diria. Do Brasil já somos, né, pô? Queremos ser, já somos. Não sei. Porra. Tem muito canal no YouTube. Tá de brincadeira? Tem muito, mas 200 mil em 10 meses não tem muito, não. O que vai ter hoje? Tem o Tira-Tema agora. Tem o Tira-Tema. Tira-Tema ou Tira-Tema? Não, eu tô com uma afta na boca que tá difícil falar as palavras. E aí, também, às 6 da manhã, bicho, sextou. Então vamos direto para o Passou pra mim essa. Tira-Tema. Pode rodar a vinheta. A gente gosta muito desse GIF animado. Muito gracioso, que a Beatriz Rich. Sim, nossa Bia Rich. Nossa talentosa ilustradora. Que nos acompanha... há muito tempo, desde há muitos anos. De vidas pregressas. Lá estava ela no Conta Corrente, lá estava ela no Jornal das 10, acho que também. Fez mais coisas. Jornal da Globo também? Jornal da Globo, já fez várias vezes, já fez muita coisa. Fizemos também coisas aqui antes do Invest News, em nossos projetos empresariais. A gente pescou Biazinha. Talentosa Biazinha. E está aqui nesse time junto com outro talento que se chama Dani Arbex. Mas não fica falando isso que já vão tentar roubar da gente. Deixa elas aqui com a gente, porque a gente também faz o melhor, mas não... Deixa a Bia, deixa a Dani, deixa o Zanuto, deixa a todo Jana. Mundo. E tem o pessoal do canal também. Triste. Vamos lá. Qual deve ser o tamanho da reserva de emergência? É recorrente, mas vale a gente enfatizar. Diga lá na lente da verdade. Em geral, a gente fala em 6 meses do seu gasto mensal. Então, você gasta mensalmente 4 mil, 6 vezes 4, 24 mil. Muito bem, Samidana, vamos para as perguntas sobre reserva de emergência. Eu faço a pergunta para você, quem mandou foi Lalau Guedes, não sei se tem algum parentesco, tá? Mas pergunta é o seguinte: como montar uma carteira diversificada com a queda da taxa Selic? Ainda vale a pena ter ativos de renda fixa para investidores individuais? Então, normalmente a gente fala de passos, né? O primeiro passo, já que o tema de hoje, é ter uma reserva de emergência. Fez esse reserva de emergência, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos produtos, que vai ser um produto que pague próximo a Selic, às vezes um pouquinho mais, mas muito próximo a Selic, você pode ir para o próximo passo. Aí você pode fundos imobiliários, outros papéis de renda fixa, ações. Seu bebezinho, você atrapalhou tudo. Pega esse meliante, Zanuto. São 6 da manhã e esse meliante invadiu aqui. Ô, Luca, você já tem uma reserva de emergência? Não. Por
E se acontecer alguma coisa? Com que dinheiro você vai pagar? Quem que vai dar dinheiro? Ninguém. Ninguém vai dar dinheiro? Ó, uma dica aqui, ó. Depois desse ataque de aspirante a hacker e a vândalo, voltamos ao nosso programa. Do que Vamos lá, estava falando? continue. Que o cara vai De primeiro, reserva de emergência, tem a reserva, depois vai, sei lá, fundos imobiliários, também tem outros produtos de renda fixa com maior risco, né? Abrindo mão de liquidez, debêntures, depois ele pode ir para as ações, a gente começa a falar das blue chips, as maiores empresas, as large companies, depois ele pode ir para small caps, pode ir para derivativos, para moedas, metais, tudo tem um caminho. E também não depende só do conhecimento, como também o grau de risco e objetivo. Se o cara vai precisar do dinheiro no curto prazo, não dá para ele ficar fazendo ativos que são muito arriscados e muito incertos no curto prazo, né? Então a gente fala de ações, diversifique. Então eu diria que Selic ou produtos próximos a Selic fazem parte da vida de qualquer investidor, independentemente do risco, e existe um caminho para renda fixa. Não é impossível, mas eu diria que é estranho alguém ter só ativos, só ações, e não ter nada de renda fixa. Eu acho estranho. Isso, pelo menos a teoria de finanças não pregaria isso. Mas, como o tema deste programa é reserva de emergência, nessa concepção você precisa se atentar para os seguintes aspectos principais. Risco precisa ser muito baixo, liquidez precisa ser muito alta e segurança precisa ser muito alta. Eu acho que isso é o tripé da reserva de emergência, Sammy Boy. E isso vai impactar num retorno que não é muito atraente, vai ser próximo a Selic, 2%. Aí vem a segunda pergunta, que é a do Paulo Félix. Reserva de emergência em CDB 100% do CDI está certo? É o que o Doni falou. CDB, você tem cobertura, se a instituição tiver regular, tudo certo, do FGC, Perfeito. que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil tem um risco baixo, que precisa não receber, o banco precisa quebrar e o FGC quebrar. Agora, esse CDB precisa ter liquidez diária. Você tem muitos CDBs que são por 5 anos, 2 anos, que tem liquidez diária, mas tem outros que são por 5 anos que a liquidez é só no resgate. Então, olhar isso também. E terceiro, para CDB, no próprio site da Easy, né, nossa parceira, a gente faz parte lá da Easy, você tem CDBs pagando 103, 104, 105% de CDI, depende do dia, então dá uma olhada. Você vai em CDB, você filtra liquidez diária, põe aí quanto você tem, porque às vezes tem CDBs que o mínimo é 10 mil, tem CDBs a maioria é baixa, é 1.000 ou 100 reais, então você vai poder entrar. Perfeito. Então eu olharia isso. Podemos falar também de uma próxima pergunta, Sammy Boy. Próxima pergunta é a do Matheus Macário. Opa! Certo? A pergunta é a seguinte: investir reserva emergencial no Tesouro Selic ainda é a melhor opção? Então, você tem CDBs, aí claro, normalmente você não pega bancos que tem uma nota de crédito ruim, porque você não quer contar com o FGC. Você pode ter essa triagem, mas CDBs garantidos para o FGC, liquidez diária, legal. Você tem o Tesouro Selic, vai pagar Selic diariamente. É uma boa opção. É uma boa opção. Mas é a melhor? Então, o Tesouro Selic dá mais ou menos 98%, 99% do CDI. Tá. O CDB vai dar um pouquinho a mais, você vai conseguir 103, 104. Em tese, você também tem os fundos de investimento de baixo risco, né? São os fundos de renda fixa DI, ou fundos DI, porque às vezes renda fixa é só o pré-fixado, então, para deixar claro, os fundos DI, em que você tem liquidez diária. O problema é que a taxa de administração deixa o serviço do fundo muito difícil. Então, provavelmente, em remuneração vai ser a pior. Mas, tradicionalmente, você tem CDBs com boa nota de crédito, você tem o Tesouro, e Selic. você tem Tesouro Selic e os fundos. Os fundos. Eu tenho quase a totalidade da minha reserva de emergência em Tesouro Selic. É preciso ser assim? Não é. Eu tenho um pouco de Tesouro e tenho um pouco de CDBs, CDB. pagando acho que 105% de CDI. Então, essa é uma dica importante. Se você quiser ter CDBs para a sua reserva de emergência, tem problema? Não tem. Mas tenha certeza de que a liquidez é diária e de que é um CDB
pós-fixado. Por que pós-fixado? Isso vale para título do Tesouro também. O Tesouro Selic já é pós-fixado, mas o Tesouro tem outros títulos. Por que só é importante o pós-fixado para a reserva de emergência? Geralmente, você não conhece a inflação. Você não sabe qual vai ser a inflação a priori, né? Então, antes, você vai deixar 6 meses lá, 1 ano, o que for, você não sabe qual vai ser a inflação. Você, nesses CDBs, com a Selic, você vai ter a Selic dia a dia, então render um pouco isso. A Selic é usada para combate da inflação. Então, teoricamente, se a inflação começa a subir, a Selic vai subir para te proteger. A alternativa seria um pós-fixado híbrido com inflação. Então, pagaria IPCA mais X. O problema disso é que nesses títulos, se você vende antes do vencimento, eles podem ter muita oscilação. Então, pode acontecer, tanto no pré-fixado como no IPCA+, você pôr R$1.000 e aí muda as expectativas de juros, as taxas sobem em relação à expectativa do mercado e na hora de tirar tem menos de 1.000, coisa que não acontece no Tesouro Selic. Então, ele tem um ganho baixo, mas ele é mais previsível, e se você olhar como risco, e uma das interpretações de risco é a oscilação, variabilidade dos retornos, né? Ele é muito mais previsível nesse sentido. Então é isso, Doni, isso foi... Quando você quer uma reserva de emergência, o que você não quer ter? Surpresa negativa na hora de fazer o resgate. Você quer poder resgatar no momento que for mais conveniente para você. E que você não sabe qual que é. Você não sabe qual que é. E o valor que você vai resgatar tem que ser no mínimo igual ao que você aplicou, de preferência um pouquinho maior. Então é por isso que o pós-fixado é mais interessante, tá certo? Muito bem, este foi um pacotão reserva de emergência. Se você tem outro tema que você quer que nós abordemos aqui no Tira-Teima, deixe o seu comentário nesse vídeo e diga qual é que você quer que seja o Tira-Teima da próxima ou das próximas semanas, e nós vamos fazer um compilado disso tudo e trazer aqui algumas perguntas e respostas para você. E agora, Sunny Boy, vamos em frente? Vamos para o nosso Investe Cult, está no ar. Hoje foi a biblioteca, lá na terceira estante da quarta fileira, o livro 7B. Eu puxei esta sugestão, que é o livro A Lanterna na Popa. Esse é um livro de memórias do economista, ministro e deputado federal Roberto Campos, um livro que trata do panorama, né, da política, do poder, da economia brasileira, também da mundial, nas 5 décadas que antecederam ali o período de publicação. Acabou sendo meio que um clássico. O Roberto Campos tem ali toda uma bagagem de vivência pública, né? Sim. Então, tem discursos dele na posse, na Academia Brasileira de Filosofia, na Academia Brasileira de Letras. É um livro de história econômica, assim, um livro muito mais de acontecimentos, claro, na visão dele, é um cara mais de direita, assim, com visão política, mas é um livro de respeito, assim, é um livro grande, aqueles livros que para em pé. Agora, já que você foi muito culto, eu vou falar uma série de Netflix, que é o Gambito da Rainha. O Gambito? Porque Gambito pra mim é perna fina. Então, mas não é, isso é no popular. Quando eu falei Rainha, Gambito, ia ser uma coisa de era, mas o que é? Gambito da Rainha eu não sabia, porque eu não sou um jogador de xadrez. Mas os enxadristas, eles têm um movimento lá, chama Gambito da Rainha. A série reúne, assim, né? Ela é uma órfã, aí tem a acolhida, adoção, mas tudo tá por fim do xadrez. E para quem gosta de história, se passa lá na Guerra Fria. Eu vi já a série inteira. Muitos episódios? Uns 8, talvez, 8, e uma 10. Temporada só? Uma temporada só. Tá. Pelo menos por enquanto, né? E ela tem aumentado a procura por xadrez no mundo, as pessoas dizem. Mas eu acho que vale. O nome é incomum, né? Gambito, mas é um dos grandes fenômenos da Netflix desse ano. E eu tenho visto as pessoas gostarem. Agora. Não, disparou a demanda por tabuleiro de xadrez. Esgotou. Mas enfim, vê lá, depois fala se gostou. É um filme fácil de ver, uma série fácil de ver, vocês vão se divertir. E aí tem essa questão de estratégia, de xadrez, né? Como sai de uma situação adversa, a órfã, né? Enfim, legal o filme. Vamos tentar trazer alguma coisa que seja retratando este milênio no próximo Investe Cult, né? Porque é só velharia que a gente trouxe hoje. A série é atual, mas
olhando no retrovisor. Não, o livro já não é atual, o livro é velho mesmo. Tá bom? Então vamos dar uma olhada agora no giro de notícias. Day Trade na mira da CVM. A CVM, órgão que regula o mercado de capitais, se posicionou sobre influencers que atuam nas redes sociais com dicas de investimentos. Agora, todo vídeo que for postado pelos influenciadores deverá ter o aviso de que estas são opiniões pessoais e não recomendações de investimentos. A preocupação é que o conteúdo não seja interpretado como uma recomendação profissional feita por um analista credenciado. As penalidades para quem descumprir as regras variam de multa até a proibição de atuar no mercado. O Itaú acaba de lançar uma nova alternativa de mobilidade. O banco desenvolveu o VEC Itaú, um veículo elétrico compartilhado, assim como as famosas bikes laranjinhas. A partir do ano que vem, a capital paulista terá carros como BMW, Jaguar e Jack Motors em estações de carregamento para uso da população. Para usar, os clientes precisam desbloquear o carro via aplicativo por meio de conexão Bluetooth. O veículo terá que ser entregue em outro ponto de recarga para manter sempre a bateria cheia. A Via Varejo se prepara para entregar encomendas no mesmo dia em todo o país. A novidade deve passar a valer já no primeiro semestre do ano que vem. A agilidade nas entregas é um dos pilares da varejista para brigar pelo primeiro lugar no varejo online. Notícias giradas, falta ele, o fechamento de mercado. O Ibovespa fechou em queda de 2,20% e encerrou o dia acima dos 102 mil pontos. Com o fim da euforia sobre a vacina, investidores retomaram o foco no avanço da Covid-19 no mundo. No dia, as ações da Taesa, Hapvida e B2W lideraram as maiores altas. Já as ações de Azul, Gol e Via Varejo foram as maiores baixas. As aéreas lideraram as quedas devido temores de novas restrições de mobilidade motivadas por uma segunda onda de contaminação. Já o dólar fechou em alta de 1,14%, cotado a R$ 5,47. Em meio à piora dos mercados globais com os temores de uma segunda onda de coronavírus, a declaração de Paulo Guedes sobre a prorrogação do auxílio emergencial trouxe cautela entre os investidores quanto ao teto de gastos. Partiu. Dou por encerrada esta missão. E aí você já pode ir para o seu squash. É o polo. O seu polo sobre a cavalos. Chega o cavalo, Doni joga polo a cavalo. São apenas 17 cavalos de cada lado. Ele gosta muito dos cavalos brancos. Isso lá em casa, no quintal. É, no quintal. E os cachorros são os cachorros pegam as bolas fora.